all through life's journey, from earth to glory, I only ask to be we'll walk in the light, such a beautiful light. Come where the dewdrops of mercy are bright. Shine all around us by day and by night. Jesus, the light of the world. All ye saints of light proclaim Jesus, the light of the world. Then the bells of heaven will ring. Jesus, the light of. Receive us, Lord, as we worship Thee. We'll walk in the light, beautiful light. Come where the dewdrops of mercy are bright. Shine all around us by day and by night. Jesus, the light of the world. Don't you just love that scouring out? You feel good? Raise your hand. Say, oh, there's something about those old-fashioned songs, the old-time hymns. I'd rather have them than all these new worldly songs put in Christian churches. I like that old. I like Jesus, keep me near the cross. My. There the precious found, free to all a healing stream flows from Calvary's Gathering beautiful sheaves. I like to sing this is because it's a missionary song, and it kind of fierce me up 227 as the hymn number. All right. We're closing hymn just in. Now let's everyone join right in on this now. You like these old songs? Say amen if you do. Wonderful. All right, all together now. To the heart that feels the way, we will gladly go today. Gathering sheaves, all beautiful sheaves, from the early dawn to night, we will labor with our might. Gathering sheaves, all beautiful sheaves, gathering sheaves,
harvesting the grain, gathering sheep, beautiful sheep. Yes, we'll labor far and near, never pause for never fear, gathering sheep, oh beautiful sheep. Everyone now, come on, gathering sheep, oh beautiful sheep, gathering sheep, golden sheep, beautiful golden sheep. Praise the Lord, we're on our way to the land of industry, gathering sheep, beautiful sheep. Just a moment. Now when we come to that part again, praise the Lord, we're on our way to the land that's born upward, to the land of endless day, gathering sheep. Let's try the chorus now, come on. Praise the Lord, we're on our way to the land of endless day, gathering sheep, beautiful sheep. Good, now let's get it again, Lord. Oh, we will sing and we will praise, and our Master's voice obey, gathering sheep, oh beautiful sheep, as we go in foreign land to impart our Lord command, gathering sheep, beautiful sheep, gathering sheep, beautiful sheep. Saúdo a poderosa e amada noiva do Senhor Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. A Escritura está em Filipenses, serão duas Escrituras, então separa primeiro aí Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 27 ao 29. Filipenses, capítulo 1, versículo 27 ao 29. E depois, o livro de Daniel, capítulo 12, versículo 1 ao 3. Duas escrituras. Primeiro aos Filipenses, primeira carta. Primeiro é a carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 27 ao 29. E depois, Daniel, capítulo 12, versículo 1 ao 3. Glória a Deus. Nós vamos louvar ao Senhor com o hino de número 255 aqui do nosso cenário, da harpa cristã, é o número 84. Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dar-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Quem tem a fé de Abraão, como
mundo sempre há de vencer. Quem quer ter firme o coração precisa igualmente crer. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Um terremoto e vento após, do céu um fogo e muito furor. Ouvi ele a minha voz, voz do eterno, voz de amor. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pede, dar-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Um certo dia Estevão viu o céu aberto e viu-me a mim, apedrejado sucumbiu, mas foi fiel até o fim. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Firmado em mim, rocha eternal, assim jamais o crente cai. Buscai o dom celestial que vem da casa de meu Pai. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dar-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Amém, Jesus. Glória a Deus. Agora o hino de número 201 da harpa cristã é o 459. De Deus muito firmes são as promessas. De Deus muito firme são as promessas, mais firmes que as montanhas são. Quando o socorro terrestre cessa, os de Deus não falharão. De Deus muito firme são as promessas, falhando tudo não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Se a fé te falta nos teus apertos, nas suas promessas descansa em paz. Quando és tentado, estou bem certo que Cristo auxílio te traz. De Deus muito firme são as promessas, falhando tudo não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Se a febre arde, se extingue a vida e quer a morte
te arrebatar. Nas suas promessas terás guaridas bastante pra te abrigar. De Deus muito firme são as promessas, falhando tudo não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Promessas temos que ao céu de gozo virá levar-nos o Rei Jesus. Então ao crente fiel corajoso dará coroa de luz. De Deus muito firme são as promessas, falhando tudo não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Amém. Glória a Deus, aleluia. Depois de cantar esses hinos, oraremos a este Senhor que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Lembrando das orações pela nação de Israel, a noiva que está espalhada sobre toda a terra, as viagens do pastor Cleomar Borges, dos obreiros ao campo, dos países que estão em guerra. Lembremos de cada um e dos nomes que estão neste livro, e você que quer manifestar a sua necessidade, o que há no seu coração, que levantar de suas mãos nesta hora, crendo no Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, firmes são as suas promessas, Pai. Firmes são as suas promessas, Senhor. Oh Deus maravilhoso! E o Senhor, ó Pai Celestial, que não tem mudado, está presente mais esta noite, neste culto simples, ó Pai, nesta igrejinha pequena, Senhor, e nós podemos entrar com ousadia ao trono da graça, Senhor, e clamar a Ti, ó Deus, em favor dos pedidos de oração neste livro, das mãos levantadas, Senhor, lembrando a nação de Israel, Senhor Jesus, da sua noiva espalhada sobre a terra, ó Pai, desses países que estão em guerra, Senhor Jesus, ó Pai Celestial, porque o Senhor é o Todo-Poderoso e que está no controle de tudo, ó Pai. Também as viagens do pastor Cleomar Borges e de cada obreiro ao campo, Senhor, o Senhor tem guardado, tem livrado de todo mal, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, e também esta noite, Pai, venha falar conosco, Senhor Jesus, para que possamos sair daqui, ó Pai, com nossas candeias mais cheias, Senhor Jesus, melhor do que entramos, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a Tua honra e glória. Amém, Senhor Jesus, amém. Glória a Deus.
somente crer, tudo é possível, somente crer. Deus abençoe cada um, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. É um privilégio estar mais uma vez na casa do Senhor. Né? Nós vamos ler a Escritura, Filipenses e Daniel. O hino cantado foi sobre Daniel também, né? A pregação do pastor Joaquim foi sobre Josué e Caleb, né? Os que deram crédito, os que viveram o evangelho daquele tempo. E para nós teremos uma porção disso que o profeta traz hoje também. Filipenses 1, né, do 27 ao 29. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Agora vamos em Daniel, irmãos. Daniel, capítulo 12, verso 1, 2 e 3. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como estrelas, sempre e eternamente. Amém. Senhor Deus, nós te damos graças, Pai, mais uma vez, porque estamos reunidos com o propósito de adorar-te, Pai Celeste. Fala conosco esta noite, Pai, que possamos sair daqui regozijando com a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, seu Filho amado. Amém, Pai. Amém. Nós vamos ouvir uma porção da mensagem, o princípio e o fim da dispensação gentia. Próxima vez que vier, possamos continuar a partir dali, ainda no livro de Hebreus. Porém, hoje à noite, nós abrimos no livro de Daniel. E vocês, com suas Bíblias, abram em Daniel 12. E nós vamos ler um pouco a partir daí e falar, talvez, sobre alguma coisa da palavra de Deus do livro de Daniel. Agora, Daniel era o profeta que foi levado de Jerusalém até a Babilônia no transporte da Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Ele era jovem quando foi para a Babilônia. Não havia muitos deles que ainda mantinham firme a grande fé. Eu gosto de Daniel, porque ele tinha proposto que em seu coração, quando ele foi para a Babilônia, que ele ia permanecer crente e que não se corromperia com os manjares do rei e assim por diante.
Agora, a verdadeira coisa que Daniel era, o profeta para os gentios. Daniel viu toda a era gentia surgir e cair. Ele foi o primeiro a ser, nós chamamos, o profeta gentio. Ele mesmo não era gentio, porém, ele viu a dispensação gentia desde o começo até o fim, da cabeça de ouro e culminando nos pés de ferro e barro. E enquanto estava ali, propôs em seu coração que ele não se contaminaria com os manjares do rei e com as questões do rei. E um outro grupo de irmãos, chamados Sadraque, Mesaque e Abednego, estavam ali com ele, os quais não eram profetas, porém crentes. E eles também fizeram o propósito em seu coração. E então, quando aqueles 4 crentes se reuniam, eu imaginaria que, muito frequentemente, eles tinham reuniões de oração juntos. Do mesmo modo que nós fazemos, nós nos reunimos porque temos coisas em comum. Você sabe, há um antigo lema que diz, cada qual com seu igual. E esse é um antigo provérbio, melhor dizendo. E isso também é uma coisa muito boa. Cada qual com seu igual. Não estão vocês felizes por isso? Seguramente, cada qual com seu igual. Não muito tempo atrás, eu me encontrava numa reunião onde havia um homem discutindo algo. E ele disse, bem, ele estava falando das almas que foram para a prisão, estavam na prisão, para as quais Jesus foi pregar depois de sua morte. E esse homem que estava falando disse, bem, o que vocês acham disso? E um irmão de cor levantou-se. Ele disse, bem, isso é exatamente o que a Bíblia disse. Ele foi pregar para as almas que estavam em prisão. Disse, o que você acha que foi? Disse, foram almas que não se arrependeram na longanimidade nos dias de Noé, enquanto a arca estava sendo preparada. Exatamente como a Bíblia disse. Ele disse, não, disse, isso é esta igreja pregando para aquelas pessoas pentecostais que estão nestas denominações e tudo mais, tirando-as da prisão. Ele disse, agora, olha aqui, irmão. Ele disse, Pentecostes nem mesmo foi mencionado aí. Ele disse isso. Ele simplesmente disse que ele foi e pregou para as almas que estavam em prisão. Logo eu disse, amém. Isso é correto. E o ministro olhou para mim e disse, cada qual com seu igual. Eu disse, isso é correto. Irmãos de fé igualmente preciosa, crendo exatamente no que a Escritura diz que é a verdade. Daniel tinha 3 companheiros assim que estavam com ele. Você sabe, é bom, quando você está longe de casa, encontrar alguém que esteja com você, alguém que fique ao seu lado, um amigo verdadeiramente bom. Oh, que coisa! Em terras estrangeiras, quando você encontra alguém que deseja ser seu companheiro e o ama e fica ao seu lado, isso vale tanto, especialmente um estrangeiro. E estes irmãos foram levados embora de sua cidade, e a cidade deles foi queimada, e todos os seus vasos, e as coisas santas de Deus foram levadas para a Babilônia e foram colocadas na casa do tesouro do rei Nabucodonosor, e os havia levado um grande rei gentio. Agora, se Deus permitiu isso, que a cidade deles fosse queimada, sua igreja queimada, e fossem levados para a cidade, foi porque eles haviam se afastado de Deus. Porém, ele ainda tinha um crente sobre o qual ele podia colocar suas mãos e dizer, este é meu servo. Deus sempre teve uma testemunha em algum lugar. Ele nunca fica sem uma testemunha. Não importa, às vezes chegava a ser apenas um. Porém, ele sempre teve alguém que ele podia colocar suas mãos e dizer, este é meu servo, e ele fará o que eu lhe disser. Agora, nós gostamos disso. Notando então que, quando esses irmãos estavam lá, eles foram testados. Muito belo exemplo do que um verdadeiro crente, quando ele verdadeiramente aceita o Senhor Jesus como seu Salvador, ele sempre é testado. Satanás permanece no negócio de teste. E isso somente acontece para ajudar você. É para o seu bem. Todo filho que vem a Deus deve ser testado, disciplinado, açoitado. Em outras palavras, dar uma pequena surra, correção. Se Deus nos dá disciplina e não podemos suportá-la, então nos tornamos filhos ilegítimos, e não os filhos de Deus. Agora,
Para um homem que verdadeiramente tenha seu rosto voltado para o céu, não importa o que ocorra aqui na terra, ele ainda fica com seu rosto voltado para os céu. Seus amigos talvez o deixem, sua família talvez o deixe, seu pastor talvez o deixe, porém há um que não o deixará. Esse é Deus. E quando você está decidido, eu gosto disso. Daniel havia queimado todas as pontes detrás dele. Ele não estava planejando mais voltar. Ele não estava observando o rastro que deixava. Ele estava olhando, esquecendo aquelas coisas as quais estavam no passado. Ele avançava para o alvo da soberana vocação. Isso é o que nós deveríamos estar fazendo. Isso é o que a igreja deveria estar fazendo. E como noto, então, Deus permitiu Satanás dar-lhe teste. E eles os testaram pelo fogo, eles os testaram também através da cova dos leões. E a todo instante Deus fazia que superassem, mais do que vitoriosos. Muitos são os testes do justo, mas Deus o livra de todos. Quão maravilhoso isso é! Como agradecemos por isso! Provas, tribulações, testes, tudo contribui para o bem. Depois de um tempo, Deus pode ver então que Ele pode colocar sua confiança em você. E então Ele fará grandes coisas por você. Agora nós verificamos então que Daniel tornou-se um instrumento na mão de Deus, enquanto ele estava longe de seu próprio povo, fora de sua própria cidade, longe de sua própria igreja. Numa terra estranha, Deus o usou. Agora, você pode estar longe de tudo quanto você possa estar. Você pode estar longe de todos os seus entes queridos, ou você pode estar longe de sua igreja. Porém, mesmo assim, você pode ser um instrumento nas mãos de Deus. Deus pode usá-lo para dar testemunho, ou para qualquer coisa que Ele deseje usá-lo. Lindos exemplos. Amém. Aleluia. Segurança sou de Jesus, eu já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, extasiado então me senti. Anjos descendo, trazendo céus, ecos das céus, a graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso vivo na luz, oh que bondade, amor de Jesus. Canta
ardente louvor. Deus abençoe nossos irmãos. Amém. O profeta, quando pregou essa mensagem, irmãos, ele leu apenas Daniel, né? Aqui. Mas Filipenses, ele falou tanto comigo nessa hora, que eu gostaria de repetir, né? Olha, somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo. A dignidade é algo que ela está relacionada a algo, a alguma coisa. A pessoa é digno. A pessoa é digno de um título, por exemplo. É digno de uma fama, né? É digno porque ele batalhou por aquilo, exerceu aquilo, ele tem um diploma, ele tem... É uma dignidade, né? E os dignatários da terra, né? A gente sabe, são os grandes homens. Agora aqui está falando da dignidade do Evangelho, né? Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo. Então, Daniel, naquele tempo, ele estava portando-se dignamente, né? Conforme a sua fé, né? Que era Cristo também. Era Cristo e Moisés, não era? Né? Moisés sofreu o vitupério de Cristo. Era Cristo em Daniel, em Sadraque, Mesaque, Josué e Caleb, nós ouvimos agora há pouco, né? E em nós também é Cristo, né? Portar-nos dignamente conforme o Evangelho. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras. Então não é somente crer em Jesus, é crer como diz a Escritura. Isso é profundo. Crer como diz a Escritura. Para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouçam acerca de vós, né? Se estivermos longe, ausente, né? Alguém vai falar de nós, alguma coisa, né? Que fale de nós, que nós somos, que nós procuramos seguir esse Evangelho, que nós dedicamos a vida para isso, mesmo com as dificuldades que a terra tem, que a vida tem, que as coisas vêm tudo contra nós, mas nós seguimos o Evangelho de Cristo, né? Olha só, ouça acerca de vós que estáis no mesmo Espírito, né? Estar no mesmo Espírito, irmão, é um segredo muito grande. A família que não está no mesmo Espírito, ela é uma família destroçada, arrebentada, né? A igreja da mesma forma, né? E a noiva de Cristo, e Cristo é num grau elevado, né? É por isso que Cristo vem buscar uma noiva semelhante a Ele, né? Que tem o seu Espírito, que Ele habita dentro. Olha, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé no Evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem. O que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isso de Deus. Porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Nós preferimos sofrer em uma causa que é digna de sofrimento, ou uma causa que é do mundo? Os mundanos sofrem também, né? Mas nós sofremos pelo Evangelho de Cristo. Às vezes nós não compreendemos tudo, não compreendemos o irmão, não compreendemos o outro. Aí o Espírito vem e põe nós em o mesmo coração. Isso é maravilhoso. Daí aqui em Daniel, olha como que é bonito isso aqui, ó. Os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento. Os que muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas sempre e eternamente.
Então, olha a recompensa de portar-nos dignamente conforme o Evangelho. Nós temos entendimento. Lá em Apocalipse fala, né? Quem tem entendimento. Calcule, né? Quem tem entendimento. Então, nós temos o entendimento de Cristo. Daniel tinha esse entendimento. Josué, Caleb, Davi tinha. Né? Sadraque, Mesaque, né? Abidnego. Agora pode colocar o nome de cada um de nós. Quantas pessoas nós conversamos sobre esse Evangelho? Durante a semana, durante o dia, durante o mês e durante o ano. E não tem esse entendimento do Evangelho. Né? Como se não tem o entendimento, como irão portar-se dignamente conforme o Evangelho de Cristo? Né? Falta alguma coisa para que preencha aquela lacuna. E o profeta fala assim na mensagem, olha, eu gosto de Daniel. Irmãos, Daniel era um jovem, uma criança, né? Só que ele sabia o Deus de Israel quem era. E ele tinha proposto em seu coração, quando ele foi para a Babilônia, que ele ia permanecer crente. Irmãos, isso é uma posição de um enfrentamento. Né? Por quê? Nós estamos no serviço, trabalhando, fazendo as coisas nossas, que é do dia a dia, o nosso ganha-pão e tal, e nós propusermos ali que nós vamos permanecer crente. É uma luta constante diária, não é? É uma luta constante diária, porque as ofertas do mundo elas são extremamente grandes, né? que alegram a carne, que beneficiam as coisas passageiras, né? O dinheiro, a beleza, a vaidade, a fama, né? E, olha só, e que ele ia permanecer crente, que não se corromperia com os manjares do rei, e assim por diante. Esse assim por diante, nós pegamos cada um de nós e colocamos nós no nosso lugar de trabalho, que é uma coisa correta e justa que Deus preparou para nós. Não é? Correto e justo. Nós não estamos saindo para as coisas erradas. São nas coisas corretas e justas que mora o maior perigo. Porque as coisas erradas, nós sabemos que elas são erradas. E nós já estamos distantes dela há muito tempo. Mas no que é correto, no que é justo, no que é próprio para o homem, Satanás está ali tentando nos pegar. Ele tentou pegar Daniel quantas vezes, né? Olha só, agora a verdadeira coisa que Daniel era, o profeta para os gentios. Mas será que Daniel sabia, quando ele era jovenzinho, criancinha, que ele era o profeta para os gentios? Que ele ia interpretar aquele sonho, aquele sonho do rei, daquela estátua, que está se cumprindo até hoje? Que ainda está em andamento aquilo? Irmãos, nós não sabemos o que nos espera a respeito da obra de Deus para nós, amanhã, hoje à noite. Então, por isso, nós devemos estarmos no lugar devido em que Deus tem nos colocado. Portar-nos dignamente conforme o Evangelho. Porque, olha só, primeiro vem o arrependimento. Nós arrependemos e nós somos batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Daí nós vamos ter a nossa vida mudada. Daí nós sabemos que Ele existe. Aí nós temos orações de súplicas, que Ele intercede por nós. Só que daí vem a adoração. Ainda que eu esteja doente, que eu esteja passando necessidades, a adoração, ela não é rompida. Ainda que eu esteja com muita dificuldade nesse mundo, ainda como Daniel, que estava daquela forma, a adoração a Deus não foi rompida. Porque a adoração, ela vem depois da conversão. Antes da conversão, Deus está cuidando de nós e nós nem estamos dando conta daquilo. Agora não. Agora nós estamos dando conta e nós o adoramos mesmo quando nós estamos em dificuldade.
Porque nós sabemos discernir quando nós estamos em dificuldades ou não. Nós sabemos discernir quando é uma prova e quando é uma tentação. Diferente uma coisa da outra. Né? Olha só. E Daniel viu toda aquela era surgir e cair. Olha o que esperava por ele. Olha como Deus se agradou daquela decisão dele. E ele tem se agradado da nossa. Irmãos, nós temos que ser fiéis a esse evangelho. Porque Deus tem grandes coisas para a nossa vida. No corpo de Cristo. Cada célula do nosso corpo é importante para nós. E no corpo de Cristo, que é para a salvação da alma. Então, olha só, enquanto estava ali, propôs em seu coração que ele não se contaminaria com os manjares do rei e com as questões do rei. Isso aqui é muito interessante, porque nós não estamos preocupados com as questões políticas, com as questões nem humanitárias. As questões humanitárias que nós exercemos é porque está dentro de nós ajudar o próximo, por causa de Cristo. Porque já está dentro de nós cuidar dos animais. Já está dentro de nós servir o próximo. E nós não precisamos de uma movimentação, entendeu? Para nós ter uma piedade e não maltratar um animal. Nós não precisamos disso. Porque essa natureza já está dentro de nós. Nós não maltratamos os animais. Né? Nós amamos o ser humano. Nós nos implicamos com o barco furado, com aquele barco que tem um furo ali que vai matá-lo. Olha só. E um outro grupo de irmãos, chamado Sadraque, Mesaque e Abednego, estavam ali com eles, os quais não eram profetas, porém crentes. Então, olha só, o propósito de Deus com Daniel era de Daniel ser um profeta. E com esses outros era deles ser crentes. Daniel era crente também. Agora, Deus escolhe e capacita e enche o vaso da maneira que Ele quer. E tudo bem. Isso é maravilhoso, nós somos felizes. A Daniel foi dada uma responsabilidade muito maior do que aos outros. Né? O profeta fala que aquela estátua lá era de Daniel, né? E daí, quando aqueles crentes viram, não, isso aí é idolatria. Daniel é nosso irmão. Maria é nossa irmã. É a mesma coisa. A história se repetindo. Se repetindo outra vez. É o cristão sendo colocado em prova mais uma vez. Daniel é nosso irmão. Nós congregamos junto. Ele é nosso exemplo. Mas adorá-lo, não. Então, olha só. Eles também fizeram o propósito em seu coração. E então, quando aqueles 4 crentes se reuniam, eu imaginaria que muito frequentemente eles tinham reuniões de orações juntos. Porque quando nós encontramos um com o outro, irmãos, é uma maravilha. Quando nós conversamos 10 minutos, não é uma maravilha? Nós encontramos sábado na mesma árvore. E não foi tão gostoso? Foi gostoso, um pouquinho que nós ficamos juntos ali. A alegria de Cristo transborda e contagia o outro. É uma transmissão de cristandade. Nós não conversamos sobre futebol, nós não conversamos sobre dificuldade financeira, nós não conversamos sobre nada. Essas coisas seculares aqui. Nem sobre política, direita, esquerda e coisa e tal. Não, o nosso propósito, a nossa vida, irmão, é servir a Cristo. Cristo é completo. Lá no Éden tinha a árvore da vida, não tinha? Tem, né? A árvore da vida. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. E tem gente pendurado na árvore do conhecimento do bem e do mal até hoje. E o que Cristo veio fazer? Tirar nós desta árvore do conhecimento do bem e do mal e colocar nós alimentando da árvore da vida. Então, as coisas seculares, elas ficam pequenas demais para nós. Foi isso que Daniel fez. Foi isso que Josué e Caleb fizeram. O leão bravo, o leão ali, né? A leãozada, tudo ali, né?
que Adão perdeu o domínio sobre eles lá no Éden, Daniel teve o domínio sobre eles ali na cova. Então, aí que está o ponto, aí que está a vitória. Né? Porque Adão perdeu o domínio, não perdeu? Perdeu. Agora, e para Daniel? Daniel tinha domínio, por causa do espírito que Daniel carregava. As feras sabem, elas sabem frear. Satanás também sabe frear. Por causa do que está dentro de nós. Por causa de nós? Não, é o que está dentro de nós, é o que habita em nós. Então, tem que frear. Olha só. Do mesmo modo que nós fazemos. Nós reunimos porque temos coisas em comum. Cada um trabalhou o dia inteiro hoje, cansou. Alguns nem tomaram banho ainda, outros nem jantaram. Mas nós estamos aqui reunidos por quê? Porque a palavra de Deus é o nosso comum. A palavra de Deus é o que nos trouxe aqui. E as nossas crianças crescem aqui, e os nossos jovens ouvem as coisas aqui, e os nossos anciãos também, e nós partimos ainda aqui. Então, isso é uma vida diária, contínua. Olha só que maravilha. E o profeta disse, quando aquele homem abordou ele lá, né? Isto é correto, irmãos de fé igualmente preciosa, crendo exatamente no que a Escritura diz que é verdade. Daniel tinha 3 companheiros assim, que estavam com ele. Você sabe, é bom quando você está longe de casa, encontrar alguém que esteja com você. Alguém que fique ao seu lado. Um amigo verdadeiramente bom. Quando você está longe de casa, irmãos, bem longe, e você encontra um cristão verdadeiro, que você possa conversar com ele um pouco, é tão bom, não é? Um cristão mesmo, que tem Cristo dentro dele, que ele pode transbordar o Evangelho, e você da mesma forma. Aí isso é comunhão. Isso é um amigo verdadeiramente bom. Que coisa! Em terras estrangeiras, quando você encontra alguém que deseja ser seu companheiro, e o ama e fica ao seu lado, isso vale tanto, especialmente um estrangeiro. O profeta tinha experiência disso. Às vezes ia lá para o outro lado do mundo e encontrava um americano. Aquele americano ali representava a nação dele para ele, e ele representava para o outro. Eu já não estou sozinho aqui quanto à nação. Agora nós não estamos sozinhos aqui nesse mundo quanto a Cristo. Elias falou, Senhor, eu fiquei sozinho. Ele falou, não ficou não. Ainda tinha a viúva, ainda tinha mais 7.000. Mais 7.000 numa nação, hein? É tão pouco, né? Imagina, 20, 30, 40, dentro de uma cidade de quase 200 mil habitantes. É muito pouco, não é? Com comunhão igual. Irmãos, a gente fica meditando muito, quando a gente ouve, o profeta usou essa expressão, que a enchente veio, a lagoa subiu, o nível, as cercas foram cobertas e os patinhos nadaram juntos. Mas será que aqueles patinhos ainda não está muito terreno? Porque para voar, que nem a águia, como o profeta cita várias vezes, você tem que ir numa altitude que você tem a mesma natureza. Você tem a mesma natureza. Então, tudo é um exemplo, pode ser aplicado. Mas, às vezes, as coisas estão bem diferentes ainda. Às vezes, nós encontramos com alguém na rua, com alguma pessoa, e nós temos uma comunhão numa parte da palavra. Na outra parte, não. É os patinhos nadando junto. A pandemia pôs todo mundo igual, não pôs? Tudo na mesma tormenta, né? Mas os barcos não eram os mesmos. A tempestade era a mesma, os barcos não. Agora, para voar como a águia, então, é bom encontrar um companheiro.
um que crê em Cristo. Mas é bom encontrar um eleito da noiva de Cristo, que crê no profeta da mesma forma, crê no profeta como o profeta é. Aquele que recebe galardão de profeta. Isso vai além. Vai além. Mas nós estamos aqui para amar a todos. Não é? É para amar a todos. Então nós nadamos com todos. Às vezes nós ouvimos às vezes uma pessoa fala para você, você é crente? Como isso, né? Você é crente? Eu sou. Ela fala, eu também sou. Mas é crente igual? Então daí, aquele crente que tem mais do Espírito Santo, que tem a intimidade com Deus, sabe que há uma diferença. E não vai menosprezar o outro, é claro que não. Aquilo é tudo que ele tem até então. Mas chegará uma hora que nós não falaremos mais em enchentes, em água subindo. Aí é celestial. Aí é mais profundo. E já tem águiazinhas voando. Já tem águiazinhas que não dependem de uma enchente. Isso é muito grande. Olha só, com tudo que tinha lá. Tinha tantos hebreus lá na Babilônia, irmãos. Só que águia mesmo tinha pouquinho. Muitos foram beneficiados por Daniel. Os decretos, as interpretações, as coisas, a posição que ele ocupou. Olha a posição que Esther ocupou. Lá com o rei, esqueci o nome dele lá. Assuero. Beneficiou todo mundo. Mas será que todo mundo teve a mesma posição dela? Então aqui, portar-nos dignamente conforme o Evangelho, isso eleva nós, chega a nós juntinho de Cristo. Cristo em vós, esperança da glória. Isso é profundo demais, isso é maravilhoso. Que depois de um dia cansado, né, de serviço, a gente ouvir que é Cristo dentro de nós, né, irmão? O profeta trazer uma coisa, eu amo Daniel. O profeta falava assim, eu gosto muito de Daniel. Irmão Daniel, o senhor chama Daniel por causa desse Daniel aqui, sabia? Senão nós nem conheceríamos Daniel. Não é verdade mesmo? O meu nome é Levi porque tem Levi na Bíblia. E por aí vai. Senão meu pai nunca saberia sobre tribo de Levi. E não é porque ele viu o outro que pôs o nome, não. É que nós temos conhecido a Cristo. E as coisas de Cristo vão se tornando agradáveis para nós. Né? Porque nós vamos tendo intimidade. Olha só. E a cidade deles foi queimada. E esses irmãos foram levados embora da sua cidade. E sua cidade foi queimada. Agora, Deus não poderia ter preservado eles? Eles eram cristãos, eles eram crentes. Não, eles foram junto com todo mundo. Por que aconteceu aquilo tudo? Porque aquele povo saiu da presença de Deus. É sempre assim. Sai da presença de Deus, fica vulnerável a Satanás. Olha só. E a cidade foi queimada, e todos os seus vasos e as coisas santas de Deus foram levados para a Babilônia e foram colocadas na casa do tesouro do rei Nabucodonosor. E havia um rei, um faraó, que não conheceu José, não é? E havia um aqui que não conhecia Daniel. Havia um que foi preciso chamar Daniel às pressas. Quem que pode ler esse escrito na parede? Ele não conhecia Daniel. O rei Nabucodonosor, que os havia levado, um grande rei gentio. Agora, se Deus permitiu isso, que a cidade deles fosse queimada, sua igreja queimada, e fossem levados para a cidade, foi porque eles haviam se afastado de Deus.
Porém, ele ainda tinha um crente sobre o qual ele podia colocar suas mãos e dizer: este é meu servo. No programa de rádio falou exatamente isso aí. Aqueles Josué e Caleb, irmãos, quem que sabe o nome dos outros 10? Nem importa o nome que eles tinham, mas Josué e Caleb hoje tem muitos Josué e Caleb, tanto na parte espiritual, como os que receberam o nome em homenagem a Josué e Caleb, que parou pelo povo de Deus, parou pelo Evangelho. Agora, qual que era o nome dos outros 10? Nós vai ter que ir lá e procurar. Eles eram príncipes, eles eram pessoas importantíssimas na tribo deles. Eles eram os melhores de cada tribo. Eles eram os que eram chamados em cada tribo. Eles eram os pais daquelas tribos principais. E, no entanto, eles negaram a palavra. Porque havia uma promessa. Eles poderiam ter levado aquela geração a tomar aquela terra. Ele ainda tinha um crente sobre o qual ele podia colocar suas mãos e dizer: este é meu servo. Irmãos, é isso que nós temos que ser. É essa certeza que nós temos que ter. Aonde se estiver, no dia a dia. Porque o impacto grande é o dia a dia com a nossa fé. É o dia a dia. A oportunidade que a gente pode fazer uma coisa ou outra, tal. É o dia a dia, porque é lá que a fé é demonstrada. Em poder, em autoridade. Olha só. Deus sempre teve uma testemunha em algum lugar. Ele nunca fica sem uma testemunha, não importa. Às vezes chegava a ser apenas um. Porém, ele sempre teve alguém que ele podia colocar suas mãos e dizer: este é meu servo, e ele fará o que eu lhe disser. Ah, que coisa maravilhosa, irmãos. E ele fará o que eu lhe disser. Agora, nós gostamos disso. Nós amamos isso. Notando, então, que quando esses irmãos estavam lá, eles foram testados. Muito belo exemplo do que um verdadeiro crente, quando ele verdadeiramente aceita o Senhor Jesus como seu Salvador, ele sempre é testado. Satanás permanece no negócio do teste. Satanás é voluntário. Quando Deus fala assim: eu preciso de um para ir lá testar. Satanás é seu. É assim. Satanás está prontinho. Eu preciso de um para ir lá levar a cura. Satanás fica assim. Mas nós aqui, Senhor, aqui, eu aqui, ó. Eu preciso de um para ir lá naquela casa, resolver as coisas lá. Eu aqui, Senhor. Por quê? Porque Cristo está dentro de nós, irmão. E Deus nos usa. Satanás permanece no negócio de teste. E nós não, nós permanecemos nos negócios das soluções dos problemas que Satanás põe para as pessoas. Todo filho que vem a Deus deve ser testado, disciplinado, açoitado, em outras palavras, dar uma pequena surra, correção. E se Deus nos dá disciplina e não podemos suportá-la, então nos tornamos filhos ilegítimos. E não os filhos de Deus. Os filhos de Deus falam: Senhor, que maravilha, hein? Se não fosse o Senhor, eu teria sucumbido nesse teste. Nessa prova. Agora um homem que verdadeiramente tenha seu rosto voltado para o céu, não importa o que ocorra aqui na terra, ele ainda fica com seu rosto voltado para o céu. Seus amigos talvez o deixem, sua família talvez o deixe, seu pastor talvez o deixe, porém há um que não o deixará, esse é Deus. Porque a promessa é que nós resplandeceremos como as estrelas do firmamento. Ainda falta um pouco, nós temos esse resplendor todo já? Não, ainda falta um pouco. Nós temos a semente disso. Ainda falta um pouco. Porém, há um que não te deixará, esse é Deus. E quando você está quando você está decidido.
eu não me contaminarei com os manjares dessa terra. Irmãos, nós oramos para comprar um carro, nós oramos agradecendo a Deus pelo alimento. Quando nós temos, nós oramos, quando nós ainda não temos, nós oramos. Tudo nós oramos. Porque eu não quero algo que venha para mim como benefício contaminado pelas coisas de Satanás. Qual cristão que quer? Nós não queremos, nós não precisamos, nós não temos necessidade disso. Olha, Daniel havia queimado todas as pontes detrás dele. Os irmãos já pararam para reparar que a quantidade de amigos diminuiu muito depois que aceitou Cristo? Nós temos muitos conhecidos, e alguns nem conhecidos são mais. Da mesma forma que nós estamos aqui porque temos algo em comum, nós não temos companheirismo com outros mais porque deixamos de ter as coisas em comum. É verdade. O ponto é esse. O nosso comum é Cristo. O nosso comum é Cristo. Ele havia queimado todas as pontes de trás dele. Ele não estava planejando mais voltar. Assim eu não posso voltar para Jerusalém, ir lá para Israel, eu vou ser aqui na Babilônia mesmo. Irmãos, e não teve rei que conseguiu matar ele. Ele passou por um, passou por outro, passou... E Daniel está lá firme. Ó, existe um Daniel aqui, existe um Daniel aqui, existe um Daniel aqui. Olha, ele avançava para o alvo da soberana vocação. Mesma coisa que Paulo nos ensinou. Isto é o que nós deveríamos estar fazendo. Isto é o que a igreja deveria estar fazendo. Constantemente. O profeta, ele sabia que ele estava pregando para muitas pessoas. A noiva de Cristo está fazendo isso. Com solavanco, com um arranhão, faltando pedaço, mas nós não estamos voltando atrás, as pontes foram quebradas. Amém. As velhas coisas ficaram para trás. Os nossos amigos de antigamente não nos reconhecem, porque nós não somos mais aquelas pessoas. Aquele comportamento, aquela vida, aquelas palavras, elas não existem mais. A nossa preocupação agora é Cristo. Como noto, Deus permitiu Satanás dar-lhe o teste. Eles os testaram pelo fogo, eles os testaram também através da cova dos leões, e a todo instante Deus fazia que superassem mais do que vitoriosos. Irmão, se nós parar um pouquinho para ver o tanto que nós já vencemos, depois que Cristo nos encontrou, se não fosse Cristo, hein? Nós já tínhamos perecido há muito. Nós seríamos os homens mais fracassados e vergonhosos da terra. Mas não, Cristo está nos sustentando. Esse evangelho, irmãos, ele é real. Ele é vida. Ele é muito mais do que o próprio ânimo que nós temos. Depois de um tempo, Deus pode ver então que Ele pode colocar sua confiança em você. A confiança dEle, Ele coloca dentro de você. E então Ele fará grandes coisas por você. E somos nós esses. Agora nós verificamos então que Daniel tornou-se um instrumento na mão de Deus. Enquanto ele estava longe do seu próprio povo, fora de sua própria cidade, longe de sua própria igreja, numa terra estranha, Deus o usou. Irmãos, nós estamos num lugar que é nosso hoje, nós estamos no meio do povo de Cristo hoje, nós nos ajuntamos aqui sim, e ainda é com a natureza humana.
Às vezes fala, mas eu não estou concordando com aquilo ali, não. Vamos ficar quietos que Deus ajeita as coisas. Agora, ir lá fora, onde a luta é luta mesmo. Lindos exemplos. A Bíblia está tão cheia dessas coisas, em todo lugar que você abre. E daí a gente olha um para o outro e vê os mesmos exemplos. É Atos vivo no nosso meio. Atos dos Apóstolos, a continuação. Vós sois cartas escritas e lidas por todos. Então tem mais carta? Tem, olha o tanto aqui, ó. Não precisa estar lá perdido, lá no meio das montanhas, não. Está aqui no meio, aqui, andando aqui, ó. Eu simplesmente as leio e choro. Aqui, alguns dias atrás, eu estava lendo ali dentro, na sala, e eu simplesmente tive que sentar e chorar como criança. Eu me levantei e andei em volta da cadeira, coloquei minha mão sobre minha cabeça, olhei para a minha Bíblia novamente, eu simplesmente chorei. Fui em volta da cadeira novamente e olhei para ela novamente e eu pensei, Deus, ali dentro há vida eterna para cada homem ou mulher que ouse colocar sua confiança. Irmãos, a Bíblia está sendo aberta para nós. Cada homem que põe a sua confiança nessa palavra, que pode crer nisso, isso é vida eterna. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Que nós sejamos guiados. É a luz que segue o caminho que nos leva de vitória em vitória. Agora, antes que possa ter uma vitória, tem que haver uma batalha. E nós estamos aqui porque nós vencemos batalhas. E batalhas pequenas. Se cada um levantar para poder falar da batalha, irmão, é uma maior que a outra. Mas nós nos levantamos para falar das nossas vitórias. Porque a batalha passou. A vitória é o presente. Olha só, isso não faz você sentir um pouquinho melhor agora? Saber que você está aqui porque você é vitorioso? Saber que você está aqui porque você está sendo ordenado por Deus? Deus tem cuidado da tua vida. Deus tem lhe dado saúde. Deus lhe dê essas aflições. Talvez Deus lhe dê essas aflições leves. Aflições leves. Às vezes, na hora, parece que aquela aflição é o fim do mundo, né? Mas na hora que a vitória vem, você fala, mas aquilo ficou tão leve para trás. É porque aquela mansidão do Cordeiro vem para dentro de nós. E ele venceu tudo. Olha, a batalha vem. Alguém dizendo mal a seu respeito, enfermidade em você. Mas Deus lhe dê essas aflições leves para que ele possa curá-lo e mostrar seu favor a você. Então, de vez em quando, você dá uma tropeçada lá. Mas você não cai, não. Ele fala mais para frente aqui. Mas se você cair, você levanta. E se você levantar, você não para, não. Deixá-lo ver o que ele quer dizer com isso. Deixa só passar um pouquinho de dias. Às vezes vem aquela coisa tão grande, daí nós nos apegamos a Cristo. Aí ele fala, não, isso é muito pequeno. Irmãos, às vezes Deus tem que nos sucumbir apenas um pouquinho na saúde, para nos dar um pouco mais de atenção, para nos colocar sobre o seu colo, para nos aconchegar ao seu seio. Quando o médico diz que nada pode ser feito, então ele nos toma em seu seio e diz, veja, eu o amo, vou deixá-lo ficar curado. Irmãos, as coisas mudam tão grande de uma semana para outra, não muda? Que às vezes você vai no médico e ele fala uma coisa.
Aí você vai no médico especialista, ele fala, não, peraí, não é bem assim, não. Mas ali nós tivemos uma semana de oração. É de chegar mais perto de Deus. É bom, não é? Oh, isso não faz a vida um pouquinho melhor? Isso não faz a vida de vocês um pouquinho melhor? A minha faz. Oh, ele é tão grande, ele é um pastor maravilhoso, não é? Irmãos, ele não é um pastor maravilhoso? Às vezes nós recebemos aquela dura repreensão, que a gente fala, eu não dou conta de ir mais. Está tão difícil, o tempo está demorando tanto passar. Mas daí nós aproximamos do Senhor, e o Senhor fala assim, ó, não, meu filho, eu só quero é que você fique no meu seio um pouquinho. Você está muito longe. O profeta citou antes um pouquinho, aquela ovelhinha que só desgarrava, só desgarrava. Aí ele foi lá e deu uma pancada na perna dela e quebrou a perna dela. Aí o outro falou, mas que pastor maldoso, hein? Ele falou, não, ela está muito desgarrada. A perninha dela vai sarar, enquanto isso eu carrego ela aqui no meu ombro. Aí depois ela não vai aguentar ficar sem meu cheiro mais. Ela não aguenta ficar sem meu cheiro mais. Daí dessas ovelhas todas aqui, ela vai ser a mais próxima de mim. Irmãos, vamos receber com alegria essas coisas. Porque isso faz a nossa vida bem melhor. Mas bem melhor mesmo. Porque o nosso futuro é ser como as estrelas, aquele que tem entendimento saiba disso, que resplandece no firmamento. Amém. Deus nos abençoe mais uma vez. Damos graças a Deus porque Ele tem nos ajudado, não é? Ele tem feito a nossa vida um pouquinho melhor, não é mesmo, Emerson? Deus abençoe. Amém. Aleluia. A folha que estava aqui em cima. Está aqui a folha. Glória a Deus. Palmas para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. É tão bom ter um profeta. Ter um profeta no meio do mundo de confusão desse, né? Tudo atrapalhado. E a gente com o profeta. A luz, no final, haveria luz, e nós estamos com essa luz. Glória a Deus. Então, já que nós temos um profeta, nós cremos em tudo que o profeta disse. Então, vamos cantar. Que o profeta disse, com certeza eu creio, para estar com a palavra, não há outro meio. O profeta sendo verdadeiro, é Deus em um corpo humano, sendo Ele a boca de Deus. O profeta não comete enganos, sendo Ele a boca de Deus. O profeta não comete enganos. Deus pensou, o profeta falou, eu creio. Deus pensou, o profeta falou, eu creio. O profeta disse, eu digo amém. Filipão diz que estará com ele, eu estarei também. Ele disse naquela manhã, eu estarei lá. E pelo meu sorriso ali você me reconhecerá. E pelo meu sorriso, ali você me reconhecerá. Deus pensou, o profeta falou, eu creio. Deus pensou, o profeta falou, eu creio. Sei
isso não for a verdade, eu não sei o que é. Talvez você não entenda, mas creia com fé. Creia em toda palavra, com amor e sinceridade. Deus não tem compromisso contigo se você crê somente na metade. Deus não tem compromisso contigo se você crê somente na metade. Deus pensou, o profeta falou, eu creio. Deus pensou, o profeta